Boa noite a todos. Vamos nos colocando à disposição da aula, nos colocando à disposição do alto, pedindo para que os nossos amigos espirituais possam nos fortalecer e nos conectar cada vez mais com os nossos estudos e que toda a egrégora da casa, a egrégora da nossa aula, possa nos fazer entender cada vez mais que o aprendizado, o amor, a caridade é o único caminho que vai nos levar adiante nessa evolução universal. Muito obrigado a todos os espíritos envolvidos na aula. Pai Pai nosso nosso que que estais estais no no céu, céu, santificado santificado seja seja o o vosso vosso nome, nome. Venha venha a a nós nós o o vosso vosso reino, reino. Seja seja feita feita a a vossa vossa vontade, vontade, assim assim na na terra terra como como no no céu. céu. O O pão pão nosso nosso de de cada cada dia dia dai-nos dai-nos hoje, hoje. perdoai Perdoai as as nossas nossas ofensas, ofensas, assim assim como como nós nós perdoamos perdoamos a a quem quem nos nos tem tem ofendido, ofendido. e E não não os nos deixeis deixeis cair cair em em tentação, tentação, mas mas livrai-nos livrai-nos de de todo todo mal, mal. que Que assim assim seja. seja. Vamos lá, então, pessoal, seguindo nos estudos do livro Libertação. Hoje a gente vai para o capítulo 6, página 76 do PDF, para quem está acompanhando. Operações e novidades. De volta ao domicílio de Gregório, fomos transferidos da cela trevosa para um aposento de janelas gradeadas, onde tudo desagradava à vista. Certo, devíamos a mudança ao resultado encorajador que alcançáramos nas operações seletivas, mas em verdade, ainda aí, nos achávamos em autêntico pardieiro. De qualquer modo, era para nós imenso consolo contemplar algumas estrelas através do nevoeiro que assaltava a paisagem noturna. O instrutor, versado em expedições idênticas à nossa, recomendou-nos não tocar os varões de metal que nos impediam a retirada, esclarecendo se achavam imantados por forças elétricas de vigilância e acentuando que a nossa condição ainda era de simples prisioneiros. Aproximamo-nos, porém, das janelas que nos comunicavam com o exterior e reparei que o espetáculo era digno de estudo. Grande movimento na via pública, congregando vários grupos de criaturas em conversação não longe de nós. Os diálogos e entendimentos surpreendiam. Quase todos se referiam à esfera carnal. Questões minuciosas e pequeninas da vida particular eram analisadas com inequívoco interesse. Contudo, as notas dominantes caíam no desequilíbrio sentimental e nas emoções primárias da experiência física. Percebi diferentes expressões nos halos vibratórios que revestiam a personalidade dos conversadores através das cores de variação típica. Dirigi-me a Gúbio, buscando-lhe oportuno esclarecimento. Não mediste ainda, respondeu prestimoso, a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, três quartas partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco e a maior percentagem desses semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este, em que nos movimentamos provisoriamente. Por aqui, muitas vezes se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes, e não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, sob a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. De alma voltada
para as noções da vida imensa que o ambiente sugeria, rememorei o curso incessante das civilizações. Pensamentos mais altos clarearam-me os raciocínios. A bondade do Senhor não violenta o coração. O reino divino nascerá dentro dele, e a maneira da semente de mostarda, que se liberta dos envoltórios inferiores, medrará e crescerá gradativamente sob os impulsos construtivos do próprio homem. Que temerária concepção a de um paraíso fácil! Rúbio percebeu minha posição mental e falou em socorro de minhas pobres reflexões íntimas. Sim, André, a coroa da sabedoria e do amor é conquistada por evolução, por esforço, por associação da criatura aos propósitos do Criador. A marcha da civilização é lenta e dolorosa. Formidando os atritos, se fazem indispensáveis para que o espírito consiga desenvolver a luz que lhe é própria. O homem encarnado vive simultaneamente em 3 planos diversos. Assim como ocorre a árvore que se radica no solo, guarda ele raízes transitórias na vida física. Estende os galhos dos sentimentos e desejos nos círculos de matéria mais leve, quanto o vegetal se alonga no ar, e é sustentado pelos princípios sutis da mente, tanto quanto a árvore é garantida pela própria seiva. Na árvore, temos raiz, copa e seiva por 3 processos diferentes de manutenção para a mesma vida. E no homem, vemos corpo denso de carne, organização perispirítica em tipo de matéria mais rarefeita em mente, representando 3 expressões distintas de base vital, com vistas aos mesmos fins. Segundo observamos, o homem exige para sustentar-se, no quadro evolucionário, segurança relativa no campo biológico, alimento das emoções que lhe são próprias nas esferas de vida psíquica, que se afinam com ele, e base mental no mundo íntimo. A vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. A inteligência caída precipita-se despenhadeiro abaixo, encontrando sempre nos círculos inferiores que elege por moradia milhões de vidas inferiores, junto às quais é aproveitada pela sabedoria celestial para a maior glorificação da obra divina. Na economia do Senhor, coisa alguma se perde, e todos os recursos são utilizados na química do infinito bem. Aqui mesmo, nesta cidade, tínhamos a princípio autêntico império de vidas primitivas que pouco a pouco se fez ocupado por extensas coletividades de almas vaidosas e cruéis. Entrincheiraram-se nestes sítios, guardando o louco propósito de hostilizar a bondade excelsa, e exercem funções úteis junto a enorme agrupamento de criaturas ainda sub-humanas, não obstante atenderem a serviço que, para nós outros, seria presentemente insuportável. Usam a violência em largas doses. Todavia, no curso dos anos, a influenciação intelectual delas trará grandes benefícios aos oprimidos de agora. E estejamos convictos de que, apesar de blasonarem inteligência e poder, permanecerão nos postos que ocupam apenas enquanto perdurar o consentimento da divina direção, atento ao princípio que determina tenha cada assembleia o governo que merece. O instrutor confiou-se à pausa mais longa e concentrei minha atenção numa dupla feminina que conversava rente à grade. Certa mulher já desencarnada,
dizia para a companheira, ainda presa à experiência física, parcialmente liberta nas asas do sono. Notamos que você, ultimamente, anda mais fraca, mais serviçal. Estará desencantada quanto aos compromissos assumidos? A interpelada explicou um tanto confundida. Acontece que João se filiou a um círculo de preces, o que, de alguma sorte, nos vem alterando a vida. A outra deu um salto à retaguarda, ao modo de um animal surpreendido, e gritou: Orações? Você está cega quanto ao perigo que isso significa? Quem reza cai na mansidão. É necessário espezinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo. Se ganhar piedade, estragar-nos-á o plano, deixando de ser nosso instrumento na fábrica. A interlocutora, no entanto, observou ingênua. Ele se diz mais calmo, mais confiante. Marina, obtemperou a outra intempestiva. Você sabe que não podemos fazer milagres, e não é justo aceitar regras e intrangices de espíritos acovardados que, a pretexto de fé religiosa, se arvoram em ditadores de salvação. Precisamos de seu marido e de muitas outras pessoas que a ele se agregam em serviço e em nosso nível. O projeto é enorme e interessante para nós. Já esqueceu quanto sofremos? Eu, de mim mesma, tenho duras lições por retribuir. E batendo-lhe esquisitamente nos ombros, acentuava: Não admita encantamentos espirituais. A realidade é nossa e cabe-nos aproveitar o ensejo integralmente. Volte para o corpo e não ceda 1 milímetro. Corra com os apóstolos improvisados. Fazem-nos mal. Prenda João controlando-lhe o tempo. Desenvolva serviço eficiente e não o liberte. Fira-o devagarinho. O desespero dele chegará por fim e com as forças da insubmissão que forem exteriorizadas em nosso favor, alcançaremos os fins a que nos propomos. Nada de transigência. Não se atemorize com promessas de inferno ou céu depois da morte. Em toda parte, a vida é aquilo que fazemos dela. Boquiaberto com que me era dado perceber, reparei que a entidade astuta e vingativa envolvia a interlocutora em fluidos sombrios, à maneira dos hipnotizadores comuns. Enderecei olhar interrogativo ao nosso orientador, que, após haver atenciosamente acompanhado a cena, informou prestimoso. A obsessão desse teor apresenta milhões de casos. De manhãzinha, na esfera da crosta, essa pobre mulher, vacilante na fé, incapaz de apreciar a felicidade que o Senhor lhe concedeu num casamento digno e tranquilo, despertará no corpo de alma desconfiada e abatida, oscilando entre o crer e o não crer, não saberá polarizar a mente na confiança com que deve enfrentar as dificuldades do caminho e aguardar as manifestações santificantes do alto. Faz a incerteza íntima em que se lhe caracterizam as atitudes, demorar-se-á imantada essa irmã ignorante e infeliz, que a persegue e subjuga para conseguir deplorável vingança. Converter-se-á, por isso, em objeto de acentuada aflição para o esposo, e suas conquistas incipientes periclitarão. Como se libertaria de semelhante inimiga? Perguntou Eloy interessado. Mantendo-se num padrão de firmeza superior, com suficiente disposição para o bem. Com esse esforço nobre e contínuo,
melhoraria intensivamente os seus princípios mentais, afeiçoando-os às fontes sublimes da vida. E ao invés de converter-se em material absorvente das irradiações enfermiças e depressivas, passaria a emitir raios transformadores e construtivos, em benefício de si mesma e das entidades que se lhe aproximam do caminho. Em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros. Os mais fortes arrastam os mais fracos, entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã, conforme o nosso aproveitamento individual. Expedimos raios magnéticos e recebemos-los ao mesmo tempo. É imperioso reconhecer, todavia, que aqueles que se acham sob o controle de energias cegas, acomodando-se aos golpes e sugestões da força tirânica, emitidos pelas inteligências perversas que os assediam, demoram-se longo tempo na condição de aparelhos receptores da desordem psíquica. Muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. A ignorância e a rebeldia são efetivamente a matriz de sufocantes males. Ante o intervalo espontâneo, reparei, não longe de nós, como que ligadas às personalidades sob o nosso exame, certas formas indecisas, obscuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior do que um crânio humano. Variavam profusamente nas particularidades. Algumas denunciavam movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Fixei demoradamente o quadro com a perquirição do laboratorista diante de formas desconhecidas. Grande número de entidades em desfile nas vizinhanças da grade transportavam essas esferas vivas como que imantadas às irradiações que lhes eram próprias. Nunca havia observado antes tal fenômeno. Em nossa colônia de residência, ainda mesmo em se tratando de criaturas perturbadas e sofredoras, o campo de emanações era sempre normal. E quando em serviço, ao lado de almas em desequilíbrio na esfera da crosta, nunca vira aquela irregularidade, pelo menos quanto me for até ali permitido observar. Inquieto, recorri ao instrutor rogando-lhe ajuda. André, respondeu ele circunspecto, evidenciando a gravidade do assunto. Compreendo o teu espanto. Vê-se de pronto que és novo em serviços de auxílio. Já ouviste falar, de certo, numa segunda morte? Sim, acentuei. Tenho acompanhado vários amigos à tarefa reencarnacionista quando, atraídos por imperativos de evolução e redenção, tornam ao corpo de carne. De outras vezes, raras, aliás, tive notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual, conquistando planos mais altos. A esses missionários, distinguidos por elevados títulos na vida superior, não me foi possível seguir de perto. Rubio sorriu e considerou. Sabes, assim, que o vaso perispirítico é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Sim, acrescentei reticencioso, em minha sede de saber. Viste, companheiros, prosseguiu o orientador, que se desfizeram dele rumo a esferas sublimes, cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado sondar. E observaste, irmãos, que submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispiríticos
para renascerem na carne terrestre. Os primeiros são servidores enobrecidos e gloriosos no dever bem cumprido, enquanto que os segundos são colegas nossos que já merecem a reencarnação trabalhada por valores intercessores, mas tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos, também perdem um dia a forma perispiritual. Pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centro de interesses fundamentais. Grande número nessas circunstâncias, mormente os participantes de condenáveis delitos, imantam-se aos que se lhes associaram nos crimes. Se o discípulo de Jesus se mantém ligado a ele, através de imponderáveis fios de amor, inspiração e reconhecimento, os pupilos do ódio e da perversidade se demoram unidos sob a orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar-lhe as faculdades de expressão, purificá-la nas correntes iluminativas do bem e engrandecê-la com a incorporação definitiva de princípios nobres, é desenvolver nosso corpo glorioso, na expressão do apóstolo Paulo, estruturando-o em matéria sublimada e divina. Essa matéria, André, é o tipo de veículo a que aspiramos ao nos referirmos à vida que nos é superior. Estamos ainda presos às aglutinações celulares dos elementos físio-perispiríticos, tanto quanto a tartaruga permanece algemada à carapaça. Imergimo-nos dentro dos fluidos carnais e deles nos libertamos em vicioso vai e vem, através de existências numerosas, até que acordemos a vida mental para expressões santificadoras. Somos quais arbustos do solo planetário. Nossas raízes emocionais se mergulham mais ou menos profundamente nos círculos da animalidade primitiva. Vem a foice da morte e cega-nos os ramos dos desejos terrenos. Todavia, nossos vínculos guardam extrema vitalidade nas camadas inferiores e renascemos entre aqueles mesmos que se converteram em nossos associados de longas eras, através de lutas vividas em comum e aos quais nos agrilhoamos pela comunhão de interesses da linha evolutiva em que nos encontramos. As elucidações eram belas e novas aos meus ouvidos, e em razão disso, calei as interrogações que me vagueavam no íntimo para atenciosamente registrar as considerações do instrutor, que prosseguiu. A vida física é puro estágio educativo dentro da eternidade, e a ela ninguém é chamado a fim de candidatar-se a paraísos de favor, e sim a moldagem viva do céu no santuário do espírito, pelo máximo aproveitamento das oportunidades recebidas no aprimoramento de nossos valores mentais, com o desabrochar e evolver das sementes divinas que trazemos conosco. O trabalho incessante para o bem, a elevação de motivos na experiência transitória, a disciplina dos impulsos pessoais, com amplo curso às manifestações mais nobres do sentimento, o esforço perseverante no infinito bem, constituem as vias de crescimento mental com aquisição de luz para a vida imperecível. Cada criatura nasce na crosta da terra para enriquecer-se através do serviço à coletividade. Sacrificar-se é superar-se, conquistando a vida maior. Por isto mesmo, Cristo asseverou:
que o maior no reino celeste é aquele que se converter em servo de todos. Um homem poderá ser temido e respeitado no planeta pelos títulos que adquiriu à convenção humana, mas se não progrediu no domínio das ideias, melhorando-se e aperfeiçoando-se, guarda consigo mente estreita e enfermiça. Em suma, ir à matéria física e dela regressar ao campo de trabalho em que nos achamos presentemente é submeter-nos a profundos choques biológicos destinados à expansão dos elementos divinos que nos integrarão um dia à forma gloriosa. E porque me visse na atitude do aprendiz que interroga em silêncio, Gúbio asseverou: para fazer-se mais claro, voltemos ao símbolo da árvore. O vaso físico é o vegetal, limitado no espaço e no tempo. O corpo perispirídico é o fruto, que consubstancia o resultado das variadas operações da árvore depois de certo período de maturação. E a matéria mental é a semente, que representa o substrato da árvore e do fruto, condensando-lhe as experiências. A criatura, para adquirir sabedoria e amor, renasce inúmeras vezes no campo fisiológico, à maneira da semente que regressa ao chão. E quantos se complicam deliberadamente, afastando-se do caminho reto na direção de zonas irregulares em que recolhem experimentos doentios, atrasam, como é natural, a própria marcha, perdendo longo tempo para se afastarem do terreno resvaladiço a que se relegaram, ligados a grupos infelizes de companheiros que, em companhia deles, se extraviaram através de graves compromissos com a leviandade ou com o desequilíbrio. Compreendeste agora? Apesar da gentileza do orientador, que fazia o possível por clarear o seu pensamento, ousei indagar. E se consultarmos esses esferoides vivos, ouvir-nos-ão? Possuem capacidade de sintonia? Gúbio atendeu solícito. Perfeitamente, compreendendo-se, porém, que a maioria das criaturas, em semelhante posição nos sítios inferiores quanto este, dormitam em estranhos pesadelos, registram-nos apelos, mas respondem-nos de modo vago, dentro da nova forma em que se segregam, incapazes que são, provisoriamente, de se exteriorizarem de maneira completa, sem os veículos mais densos que perderam, com agravo de responsabilidade na inércia ou na prática do mal. Em verdade, agora se categorizam em conta de fetos ou amebas mentais, mobilizáveis, contudo, por entidades perversas ou rebeladas. O caminho de semelhantes companheiros é a reencarnação na crosta da terra ou em setores outros de vida congênere, qual ocorre a semente destinada à cova escura para trabalhos de produção, seleção e aprimoramento. Claro que os espíritos em evolução natural não assinalam fenômenos dolorosos em qualquer período de transição, como o que examinamos. A ovelha que prossegue firme na senda justa contará sempre com os benefícios decorrentes das diretrizes do pastor. No entanto, as que se desviam fugindo à jornada razoável, pelo simples gosto de se entregarem à aventura, nem sempre encontrarão surpresas agradáveis ou construtivas. O orientador silenciou por momentos e perguntou em seguida: entendeste a importância de uma existência terrestre? Sim, entendia por experiência própria o valor da vida corporal na crosta planetária. Contudo,
ali, diante dos esferoides vivos, tristes mentes humanas, sem apetrechos de manifestação, meu respeito ao veículo de carne cresceu de modo espantoso. Alcancei, então, com mais propriedade, o sublime conteúdo das palavras do Cristo. Andai enquanto tendes luz. O assunto era fascinante e tentei Gúbio examiná-lo mais detidamente. Todavia, o orientador, sem trair a cortesia que lhe é característica, recomendou-me esperasse o dia seguinte. Final do capítulo 6. Bom, tive então nesse capítulo, que é a sequência, na realidade, até da visita que eles já estão naquela cidade estranha, localizada nas trevas, né? Então, a gente tem as regiões espirituais, como a gente já viu, para ter essa compreensão, porque a dificuldade mesmo para os espíritas que se propõem a estudar um pouco das obras do Kardec, tem a dificuldade de perceber as cidades espirituais abaixo da crosta terrestre. Parece que então eu tenho que cavar para chegar lá, e lá tem cidade muito parecida com a nossa aqui, lá tem mar, lá tem rio, lá tem construções, tem tudo como tem aqui, mas com cópia piorada. Quanto mais nós vamos ao centro da Terra, mais as cidades espirituais elas são grotescas, são rudimentares. A nossa crosta terrestre aqui, também, onde a gente está, é uma cidade espiritual. A gente chama de mundo dos encarnados, porque o nosso corpo de manifestação do espírito se chama corpo físico. Para nós, a nossa terminologia aqui se chama de corpo físico. Esse corpo físico, de forma mais grotesca, quanto mais é uma cidade espiritual que se aproxima ao centro da Terra, mais grotesco ele é, menos sutil que esse aqui. Quanto mais a cidade espiritual, a dimensão espiritual é superior, esse corpo físico, chamado corpo espiritual também, ele é mais quintessenciado, ou seja, ele tem menos energia coagulada, acumulada, né? Menos matéria. Então, quanto mais sobe, menos matéria. Quanto mais desce, mais matéria. Tanto é que a gente viu nos primeiros capítulos, para eles se prepararem para essa viagem que eles estão realizando, ali de ficar alguns dias nessa cidade trevosa, cidade chamada, eles denominaram cidade estranha, eles tiveram que se investir de ectoplasma, como se fosse uma espécie de escafandro, para suportar e ser visível aquelas áreas ali, onde eles vão realizar essa tarefa de resgate do próprio Gregório, que a gente vai ver ao longo dos próximos capítulos. Então, é importante a gente perceber assim, a cidade espiritual existe abaixo da terra? Existe. Essas cidades espirituais, elas têm uma localização? Tem localização. Agora, para a nossa individualidade, o espírito, quem é eterno é o espírito. E o espírito, ele perde os seus corpos conforme a situação onde ele esteja vivenciando, né? Ou seja, quando a gente está aqui na crosta terrestre, quando a gente passa pelo fenômeno da chamada morte, da falência desse corpo físico, nós desencarnamos, ou seja, morremos. E esse corpo ele é enterrado, é cremado, seja o que for, que ele vai ter que se decompor. Da mesma forma, quando nós encarnamos, reencarnamos aqui na crosta, também existe esse processo nessas dimensões espirituais, onde quer que seja, respeitando sempre as leis da matéria, as leis da física desses locais. Ou seja, reencarnamos aqui na Terra através do processo da concepção, que a gente sabe e tal.
Então, existe a fecundação do óvulo para o espermatozoide, vai gerar o embrião e tal, e dá esse processo de reencarne. Já estudamos também lá nas outras obras, Missionários da Luz, e até vimos com aquela obra do próprio Inácio, dando a descrição do nosso lar, como se dá o processo da reencarnação também no mundo espiritual, chamado mundo espiritual para nós. E esses espíritos, eles têm que reencarnar nessas dimensões inferiores e desencarnam lá também, e em áreas transitórias reencarnam. Eles podem encarnar e desencarnar e ficar ali longos séculos nessas cidades trevosas. É isso que a concepção subliminar dessa obra mesmo, essa aí que já foi elaborada em 1949, já falava da reencarnação no mundo espiritual, coisa que alguns espíritas têm até dificuldade de compreender. Hoje se sabe de forma mais explícita, pelas obras do próprio Inácio e muitos outros, da realidade, da manifestação, da evolução dos espíritos em todas as moradas, em todas as dimensões espirituais. Quando a gente fala em dimensões espirituais vinculadas à Terra, é apenas uma das situações ao qual a gente está falando assim, mundo espiritual da crosta superior, alguns chamam de umbral fino, o umbral médio, que seria essa nossa crosta propriamente dita, o umbral mais grosso, que é a periferia dessas regiões trevosas, e o próprio as trevas, que é uma ampla região, e ainda no seu núcleo mais abaixo se chama as regiões abissais, do abismo, né? Dos vales, né? do suicídio, dos vales da negação quase que completa da própria espiritualidade do espírito, que se degrada tanto que ele é atraído a essas regiões. Isso estou falando para a gente poder compreender e até recapitular, porque é uma dificuldade que eu também tinha ao longo dos anos de compreender esse mundo espiritual no centro da Terra. E uma vez eu ouvi assim, a descrição de uma região umbralina inferior, e aí descreviam o mar, rios, cachoeiras e tal, mas aí que circunstância é essa? É um mundo igual aqui? Não, não é um mundo igual, é uma cópia piorada. É a melhor descrição que tem. Cópia piorada, como se fôssemos ter uma foto, um filme, ele sem as cores vivas, né, da expressão da própria natureza. E aí se já pega a primeira parte desse capítulo, quando ele diz, eles contemplavam as estrelas, embora com intenso nevoeiro, ou seja, não é que esteja sempre o nevoeiro, é que as estrelas não eram aquela vivacidade que se percebe até aqui na nossa crosta terrestre, quando o céu está limpo, e como também lá no nosso lar, que vimos lá que a descrição que é dada lá pelo André Luiz e outros que descrevem o nosso lar, o próprio Inácio, daquela visita que fez, as estrelas pulsantes, o sol brilhava mais, a própria expressão da natureza, das folhas, da vegetação, das flores, do cheiro da própria natureza, uma expressão muito mais agradável do que na crosta, do que também que ele descrevia das cidades espirituais como a Uberaba espiritual, que é onde ele tem os seus vínculos, né, tanto afetivos como também de peregrinação que faz, vindo de lá da Uberaba espiritual, indo até a crosta da Uberaba, lá onde realiza a tarefa dele, ele e muitos outros ali, daquela comunidade junto aos centros espíritas de Uberaba. Né? É só uma questão, existe isso aí em Porto Alegre, existe aqui em São Paulo, existe onde for. Né? Existe mundo espiritual, seus duplos. E a descrição que é dada ali das estrelas e o nevoeiro intenso é a densidade vibratória. Eles enxergam as estrelas lá, mas como é que está no centro da Terra? Porque todos nós, quando nós dormimos, nós vamos ao mundo espiritual. A gente até não percebe isso. Né? Todos nós, quando nós dormimos, nós morremos. Nós saímos do corpo da mesma forma que quando nós desencarnarmos, mais uma vez. A gente todos os dias morre e não sente dor para morrer,
porque não sente dor para dormir. Ao contrário, dá até um determinado alívio. Agora, ao sair do corpo físico, 75, ou 3/4, como diz ali o próprio Rubio, 3/4 da população mundial da crosta terrestre, durante a noite, são atraídos a essas regiões trevosas. Ou seja, 75% das pessoas, durante a noite, vão para essas regiões, além das regiões umbralinas do umbral grosso. Ou seja, todos nós. Agora, se 75% das vezes nós vamos lá para baixo, e se sabe até por quê, porque durante o dia nós estamos 75% do nosso tempo atrelados psiquicamente a essas regiões, onde a nossa sombra de passado está vinculada, onde os nossos sentimentos durante o dia, né, de egoísmo, de orgulho, de a vaidade, de ciúmes, de inveja, de percepção muitas vezes inconscientemente, de querer vencer, custe o que custar. Colocamos vendas nos nossos psíquicas, nos nossos olhos, de não querer enxergar injustiça social, de não querer, muitas vezes, até compartilhar situações benevolentes e fraternas. Quando mais a gente se distancia do ato benevolente, do pensamento que gera atitude, mais nós nos conectamos com esses 75%. E aí vai avançando o próprio capítulo e vai dizendo que nessas regiões nós somos atraídos durante a noite pelos nossos vínculos psíquicos, né, de presente e passado, e em geral até muitas das duas coisas, e nessas regiões é que são arquitetados os crimes, as tramas, as vinganças. E só não é pior, diz o Gubbio, só não é pior graças aos mensageiros do Senhor, ou seja, os protetores espirituais, que nos livram muitas vezes de influências psíquicas mais gravosas, ou seja, que tem uma gravidade maior sob o ponto de vista do nosso futuro próximo. E aí vai dar a descrição daquele diálogo ali, que vai ter aquela moça lá, o espírito da Marina, né, que ele descreve que a Marina, que ela desdobrada durante a noite, ela em desdobramento, ela é recebida por um espírito, né, um espírito feminino, uma comparsa, que cobra dela o que está acontecendo com o marido, o tal do João, que ele estava praticando, e ela relata, ele começou a praticar a oração, preces, provavelmente esteja ou frequentando uma igreja, um santo espírito, seja o que for, ele está com uma vocação de se conectar com o superior, ou seja, pode estar lá lendo a Bíblia, tendo algum acesso, né? Quando a gente para a nossa vida mecanicamente, aí às vezes é pelo processo da dor, né? Do obstáculo, que a gente busca o auxílio na oração, e isso alivia o espírito, dá um conforto interior. E ela relata, e aí ela é cobrada por aquele outro espírito, o que o teu marido tem feito? Ela relata que ele está orando, está praticando prece em grupo, né, de oração, seja o que for. E aí ela recebe a orientação, jamais, não pode, influi, tu vai voltar agora ao teu corpo e vai se interferir na vida dele, vai fazer cobranças, vai fazer intrigas, vai querer cobrar dele uma série de situações que possa levar ele a uma revolta para se distanciar disso. Parece assim, esse é um relato de um espírito dando aconselhamento negativo, né, contra o seu parceiro, o seu marido, para que ele interfira, para não sair das amarras das trevas. Se 75% das vezes nós vamos lá para baixo, e 75% das pessoas, dos espíritos, quando dormem, vão lá para baixo, essas influências nós também recebemos. Todos nós, em algum momento, e provavelmente durante o nosso mês, nossas semanas e tal, nós recebemos essas influências.
É lógico que chega um determinado momento, se o espírito já está vigiando. Olha só a importância da oração, né? Quando diz assim, o rapaz esse estava lendo, esse João, ele estava lendo, orando, praticando prece, e quando pratica a prece e tal, está em sintonia, está pensando ao menos no que está se comunicando, que está lendo. Então está tendo uma visão psíquica de ser uma pessoa melhor. Isso enfraquece o seu laço, né, fluídico com essas áreas trebosas. E passa a ser uma referência de bons espíritos para auxiliar a outros e se agregar a outros espíritos em mensagem superior. Isso é o que faz com que a gente, passando por obstáculos, por momentos difíceis, quando a gente ora e se alivia, é exatamente isso. Nós nos distanciamos dessas regiões trevosas e passamos a receber emanações dos bons espíritos, aqueles, ou graças aos protetores, como diz ali o próprio Gúbio, os nossos amigos espirituais, nossos protetores, eles não se identificam, não importa quais sejam, e se eles se revezam entre um e outro, em nome do alto nos auxiliam, porque o registro feito nosso, pedi e obtereis. Pede, tem mérito, é examinada a nossa rogativa, a nossa oração, e o auxílio é prestado. Depende muito da vontade. A lei de causa e efeito, ela está inserida no poder do livre-arbítrio, poder da vontade de quem age em sintonia. Pensa no mal, pensa em coisas equivocadas, prejudica alguém psiquicamente, são pontos necessários de reparação, ou seja, de passar pela análise do erro, se arrepender pelo erro e reparar o erro. Pontos nossos positivos de auxílio aos outros, de auxílio a si mesmo, de vocação nossa de sintonia com o plano espiritual superior, são registrados e psiquicamente são pontos que se somam como um mérito nosso de sintonia vibratória superior. Impressionante essa parte aqui de dizer que a Marina faz em relação até ao próprio marido esse o tal do João, e é que nós estamos, né, essa realidade, ela é muito assim comum ao nosso dia a dia. Todos nós, quando nós sentimos uma raiva, quando nós temos um sentimento para baixo, esse pessimismo, a gente estava falando um pouquinho antes, às vezes até o próprio ambiente, né? Vai trazer lá, são dias sombrios, distanciamento do próprio sol, falta às vezes de sintonia com a própria oração, às vezes de conseguir olhar a natureza sobre um outro aspecto, nos deixam para baixo. E esses espíritos, inconscientemente, eles invocam muitas situações nossas de passado e querem, muitas vezes, alcançar objetivos que são mandados por outras inteligências, são lideranças dessas regiões, e que no desdobramento nos atraem essas regiões e nos passam via pensamento outras ideias. E aí a ideia, eles invocam o cansaço, eles invocam psiquicamente para nós um desânimo, um não querer, né, não querer seguir determinada decisão que tomar, agora vou mudar de vida, vou fazer isso, fazer aquilo, que não for do interesse deles, que tem às vezes uma outra causa, porque muitos desses espíritos, eles são orientados psiquicamente por outras lideranças para praticar a ação obsessiva, ou seja, de subjugar a nossa mente, o nosso pensamento, à vontade deles. Mas onde é que está Deus? Onde é que está o mundo espiritual superior que me deixa acontecer isso? Não existe injustiça, existe lei, causa e efeito. Por alguma razão a gente se deixou levar e por alguma razão eles invocaram atitudes nossas pretéritas para provocar, à luz do que eles sentem, um acerto de contas. Eles querem invocar
A lei contra nós, a gente viu semana passada, aquela coisa dos julgamentos que se dão lá embaixo. Aí tá, vai lá, não existe o coitado, aquele que diz, eu não mereço isso. Aí vai lá o espírito até que tem a capacidade de ler o campo mental e de ver a atitude pregressa do espírito e é jogado na cara dele, olha, tu deve isso, isso, isso. E todos nós devemos pelo nosso passado. O que a gente não pode é se punir pelo passado e achar que não tem a transformação. O processo de transformação ele depende da nossa vontade. Eu sei das minhas imperfeições, sei dos erros cometidos e vou procurar ser uma pessoa melhor hoje. E a partir de hoje estou tendo, então, uma atitude mental, um pensamento, né? Não é perfeito, porque somos imperfeitos ainda, e haveremos de ser durante uma longa trajetória na nossa imperfeição espiritual, de procurar, e quando tem essa vocação de procurar ser uma pessoa melhor, a ajuda se faz presente. Os bons espíritos, os mensageiros do alto nos auxiliam. Interessantíssima essa parte aí, porque parece assim, aconteceu com o caso relatado num livro, não é de graça que tem aquele relato. Todos nós recebemos essas influências. Todos nós, em qualquer situação, no meio profissional, uma intriga que é feita, às vezes um que pode ser prejudicado, e aí está em curso na lei de causa e efeito, aí vão utilizar um terceiro, e às vezes essas ações psíquicas são colocadas no nosso campo mental durante a noite. Isso acontece em casamentos, em relações afetivas, uma intriga, uma traição, uma invocação de um terceiro, um espírito terceiro, que tem um outro propósito, e ele muitas vezes até propicia uma intriga, mas não é assim a intriga que sai do nada, alguma razão de passado em que é invocada naquele presente com um outro intuito, né? Mas que ele é compensador de uma falta de passado. Mas então não tem saída, estou entregue às trevas? Não, tem de se dar conta. Olha, não estou. Aquele desdobramento, o João ali que vai acordar de manhã e a mulher dele vai dizer algumas coisas, desconfiando disso, daquilo, e vai começar a implicar que ele está indo lá em casa de oração, igreja, centro espírita, onde for, começar a colocar uma desconfiança e um propósito para que ele se irrite com aquela situação e para que ache um entrave para não contrariar a própria esposa. Pode ser. Todos nós podemos passar isso. Isso até é muito corriqueiro, pessoas que procuram um centro espírita e que às vezes estão num processo até de adquirir uma nova compreensão da vida e tem as suas recaídas, e aí eu já acompanho vários casos de pessoas aí dizendo, pô, na minha família começou a acontecer alguns fenômenos e aí começaram a me acusar, eu começar a sair, a frequentar aquele centro lá, ou fazer isso, fazer aquilo, começou a dar essas tragédias. A resposta psíquica, né, espiritual, parece ser assim, de promover uma discórdia coletiva para desestimular, que, olha, depois que comecei a fazer isso, começou a piorar tal coisa. Ou pessoas que dizem, depois que eu comecei a procurar ser uma pessoa melhor, me interessar pelas obras, pelo evangelho, ou seja, o que for, começou o meu campo material no mundo espiritual, campo profissional, as coisas darem errada, ou um somatório de obstáculos na minha vida pessoal e familiar que não tinha antes, e aí encontra as razões psíquicas para ter a desculpa de como ele não deixa de ser mais do que um tal desse marido do João ali, que recebe aquelas emanações da esposa, que no mundo espiritual durante a noite foi invocada a fazer uma cobrança e até, né, e constituir, né, uma paranoia de traição, disso ou daquilo. Todas essas coisas, elas são sutis, do campo lento e gradual. Gradual por quê? Porque quando nós não nos damos conta, é um processo, vai crescendo, crescendo.
Mas como estancar isso? Ali, oração, prece. A gente fala tanto na questão nossa de dizer que por que não praticar o evangelho no lar? Porque quando pode, vai lá tomar um passe, boas leituras. E nesse momento, um momento como esse aqui, de pensar nessas coisas, fortalecer um pouquinho mais o pensamento, ter uma sintonia vibratória com o mundo espiritual superior através dos seus amigos espirituais, seu anjo da guarda, mentor, o nome que for dado, né? Esses espíritos, eles estão conosco simultaneamente em pensamento. Eles não precisam estar fisicamente junto a cada um de nós, mas em pensamento eles fazem muita questão de ajudar em nome do alto, em nome do Senhor, em nome de Jesus, nos dar o auxílio. Mas eles necessitam da nossa vontade. Eles têm que ter a invocação nossa interior de querer. Por que está ali essa expedição que fez o Rubio com o Eloy e com o André Luiz, nessa região, cidade trevosa, né? Cidade estranha? Então, em sintonia com o alto, e o que foi dada a orientação já desde lá, quando eles prepararam essa viagem? Nosso único recurso, né? Nossa segurança é a oração. Foi dito, e só vamos manter a vigilância do pensamento, porque o nosso único recurso aqui é a oração. E eles não estavam, eles foram lá no primeiro momento que tentaram o contato com o Gregório, foram recolhidos ali pela descrição uma cela, um calabouço, né? E agora estão já passados pelaquela triagem, que aí eles foram considerados neutros, né? Não tinham a lei não atingia eles a serem cobrados numa situação, e como eles têm a virtude do alto, no máximo, aquele equipamento daqueles espíritos que estavam realizando aquela tarefa que a gente estudou a semana passada, aparecia como neutro. E eles, por estarem neutros, foram recolhidos já a uma cela que tinha uma vista superior para o mundo exterior. E dali podiam até perceber as estrelas, né, que, embora com muito nevoeiro, mas nos primeiros dias estavam em celas cercadas com escuridão. E aí eles passam vão vendo essa descrição toda e percebem os outros espíritos. E aí há a descrição dos ovoides, que aparecem os ovoides. Nós podemos até adiantar aqui algumas coisas. O que é um ovoide? O ovoide nada mais é do que um espírito de uma forma permanente, né? Isso são anos e anos de degradação, de distanciamento do bem, de distanciamento do ambiente fraterno psíquico superior, de degradação, vai praticando crimes de autodestruição, de destruição, compactuar da arquitetura de todos esses crimes, e vão com o tempo degradando o seu corpo espiritual, os seus corpos. E vimos a semana passada aquele fenômeno da zoantropia, que chamou até de licantropia, daquela mulher que havia, né, assassinado o marido e mais 4 filhos e tal, e foi acusada de ser uma loba. E ela se degradou de tal forma que passou a ter a forma perispiritual de um lobo, ou seja, teve a imagem psíquica de um lobisomem perante aquele tribunalzinho ali. Aquele espírito, o que vai acontecer com ele? Vai levar muitas e muitas dezenas, se não centenas de anos para se recuperar. Ele poderá se degradar de tal forma, possivelmente vai perder a forma, ou seja, vai perdendo os seus membros, as suas pernas, e vai se voltando. E é por isso que se dá a denominação como se fosse uma forma ovoide, que é praticamente um ovo. Então fica a sua cabeça, o seu baço como um todo, e se encolhe de tal forma que se distancia do processo da reencarnação, porque fica longos anos sem reencarnar, e se atrofiando de tal forma
que passa a ter a forma de um ovo, e aí vai se chamar do quê? Um ovoide, né? As esferas, quase que as esferas. São espíritos? São espíritos. Vão se recuperar um dia? Vão. O tempo vai depender de todas as situações envolvidas. Por si só, não se recuperam. Vão ter o auxílio de outros mais adiante, em processo libertador. Quem vai dizer que, aos milhares de anos atrás, nós não passamos já por um processo desse? Não estamos livres de ter ocorrido isso conosco. E o processo que vai se dar de libertação, ele diz na parte final do capítulo, só o processo de reencarnação. Reencarnação onde? Na crosta terrestre? Não. A reencarnação, quando esse vai ter que de novo tornar a reconquistar o modelo organizador biológico, não está lá no Livro dos Espíritos, que é o corpo espiritual, o perispírito, para ter a condição de lá adiante reencarnar novamente na crosta terrestre. Por enquanto, quando despertarem mais ou menos dessa região, vão percorrer um longo caminho de reencarnação nessas áreas espirituais trevosas, né? desse extrema treva, se não na região do abismo. E lá, provavelmente vão estar ainda vinculados a outras inteligências, serão usados, escravizados e tal qual ocorre com espíritos intermediários subhumanos, que é dito no texto, e até vimos também parte disso semana passada, os chamados elementais. Espírito elemental, ele nada mais é do que uma transição entre o macacoide e o ser humano. Então, ele é intermediário, ele é elemental. Ele não, em grande quantidade, não encarna na crosta terrestre, a não ser esses espíritos que até na época tinham mais na crosta, os primitivos, os silvícolas, naquelas tribos, são muito rudimentares, esses espíritos, para se agregar na convivência da comunidade humana, que nós conhecemos já dotados do poder da razão pleno, né? Pleno de exercício do livre-arbítrio. Esses espíritos são transitórios. Eles, enquanto isso, realizam suas tarefas no mundo espiritual em diversas faixas. Não é lá em cima, são faixas intermediárias, inclusive nessas das trevas. Alguns são escravizados, outros servem ao bem. Existem esses espíritos. Mas foi utilizado o livre-arbítrio, se deixaram levar. Se foram escravizados, não foi por escolha de Deus, se deixaram levar e se escravizaram já pelo poder rudimentar do livre-arbítrio, baseado nas suas sensações, aquela coisa de se deixar levar ingenuamente, mas se deixaram levar. Esses espíritos funcionam de que forma? E aí é dado até no próprio texto ali, como as bactérias. Nós não temos bactérias no nosso corpo físico, que são boas bactérias, e tem bactérias que causam infecção. Da mesma forma, os elementais, aqueles que são bons e aqueles que servem para degradar, para realizar tarefas, né, distantes do mundo da luz. E isso acontece com esses espíritos elementais. Alguns agem na natureza em auxílio à preservação da própria natureza, outros agem para a degradação da própria natureza. Então, realizam atividades rudimentares transitórias. Eu sei que esse assunto ele é mais complexo. Quem está pelo início for ter acesso a esse assunto aqui sem ter outros conhecimentos, vai ficar muito confuso. Mas como é que se dá isso? Até por isso que, mesmo qual seja o momento de cada um de abordar esse assunto, que anote as suas dúvidas para a gente esclarecer, porque é através dessas dúvidas que a gente amplia o nosso conhecimento e até a ajuda do próprio plano espiritual. Mas é fundamental inserir isso para a gente compreender o fenômeno da natureza como um todo. Existem as áreas transitórias e o mundo espiritual, assim como há o processo de degradação, existe o processo de despertar da consciência. Esse longo
tempo para redespertar a consciência se dá pelo processo necessário da reencarnação, que é mencionado aí na parte final do próprio capítulo. O que serve, assim, eu acho muito importante a gente olha a frase que disse o André Luiz, já na parte final, que até o próprio Gubbio diz para ele, né? Veja só a importância do processo de uma vivência no corpo físico, da encarnação de cada um. E aí o André Luiz se dá conta, ele manifesta assim o regozijo dele pela oportunidade da encarnação e da consciência de si mesmo perante esses assuntos. Mas serve isso para o André Luiz? Serve, tanto é que ele externa isso. Como é bom se dar conta de todas essas coisas, mas ele está dizendo isso lá no mundo espiritual. E nós estamos aqui na chamada crosta terrestre, encarnados, nos dando conta de que todo esse processo que a gente está visualizando aqui, os nossos olhos com essa obra, descrevendo todos esses fatos, tendo a grande chance de abreviar uma série de situações para o nosso futuro próximo. Quanto que é gratificante para cada um de nós se dar conta disso. Pô, mas quanta coisa, né? Está acontecendo. Cada vez que eu durmo, eu morro, vou para o mundo espiritual e desperto durante a manhã, quando acorda, e durante a noite, o dia que eu fiz. Onde é que eu fui? Qual foi a viagem espiritual? Pode ter ficado perto do seu próprio leito, pode não ter ido, pode ter ido um pouquinho daqui para cima e tal. Mas grande parte das vezes somos atraídos a essas áreas. Ah, mas que horror ir lá para baixo. Não, é um horror, mas ir para lá e lá embaixo, com um pouco mais de consciência, é mais fácil. Vai receber uma emanação daquelas, um pensamento daquela intriga, e vai absorver aquilo ali e vai desejar para esse espírito está querendo nos levar àquela decisão, vai desejar luz para ele, não deixa de ir lá embaixo, vai ir, se for o caso, né? Às vezes a gente vai até em tarefa lá embaixo, não tem nada, nenhum problema desse, está lá o Gubbio, está lá o André Luiz e muitos outros mensageiros do alto que agem lá embaixo. Nossa saída também é ir lá embaixo, se for o caso, em tarefa, mas desejando a transformação daqueles que estejam envolvidos nessas tramas de querer nos levar a essas áreas de crime, né, de arquitetar vinganças e assim por diante. Que coisa maravilhosa é olhar, estudar, ler essas obras com essa ótica, a ótica aquela de me dou conta do quanto que a gente está predisposto a vivenciar uma coisa dessas que nos leva a uma derrocada. Às vezes a nossa derrocada ela se acumula e de tal forma que o nosso deslize pode levar a uma situação kármica, ou seja, uma incursão na lei de causa e efeito que nós vamos ter que reparar enormemente, passando por um longo processo de arrependimento, né, de tentativa de reparação, e às vezes se vão aí quantas dezenas e dezenas de anos, ou até centenas de anos, dependendo de futuros processos de reencarnação. E dentro do processo de futuras reencarnações, nós temos que ter a oportunidade, isso aí é necessário, de estar em curso numa coletividade de espíritos ao qual nós estejamos associados. Não adianta assim, do nada, podemos ter encarnações que muitos têm, quem sabe nós já tivemos certamente várias, encarnações não tão atreladas à nossa convivência familiar e social de aproveitamento coletivo, e sim mais individual. Mas chega um momento em que nós temos que reparar convivendo novamente com as nossas adversidades, ou seja, vinculados aos nossos defeitos pretéritos, aos nossos equívocos praticados no passado, de reparação com os espíritos envolvidos naquela circunstância kármica. Francisco? Pode falar. Pode falar primeiro, Pode. Depois eu pergunto. Não, eu só ia comentar bem rapidinho, Francisco, interessante aquela passagem, essa passagem da Marina,
ela dá um suspiro de consciência, né? Porque fala ali de um processo que ela tá meio na hipnose ali com aquela entidade, mas ela tem um suspiro ali de uma semiconsciência falando, mas ele tá mais tranquilo. Parece que ela vacila entre ser manipulada e ter um mínimo poder de consciência ali, né? Eu achei interessante, assim, E são que em duas algum coisas. momento ela teve um lampejo de lucidez ali mesmo naquele processo meio hipnótico, né? Provavelmente sejam duas interferências. Os amigos espirituais dela, né, de emanações, de perceber aquilo ali e fazer com que ela leve aquele processo de reflexão, e também méritos dela individuais, que a gente está vendo ali uma foto daquele filme, daquele momento. Mas ela também aí refletiu durante o dia, ela relatou que o outro está fazendo oração, está sendo um melhor marido, a melhor pessoa, e ela se tocou também. Aí vem o seu próprio coração, o seu sentimento. Pô, mas está melhor aí. Essa aqui está dizendo, mas não vai nos afastar da nossa fábrica do mal, né? Aquela coisa assim de praticar o mal e de ficar, não vai nos deixar. Até aquela própria que está dizendo aquilo para ela, está dizendo boca para fora, porque está dizendo uma coisa, está repetindo o que é repetido lá embaixo, que o próprio Gregório, que é o grande chefe dessa coisa, a gente vai ver depois como é que se dá a libertação dele. Isso que era o Gregório, né? 700 anos que ele estava governando essa região. 700 anos sem reencarnar e nem desencarnou nessas faixas. A gente pode dizer assim, tem o processo de reencarne nessas áreas e morte também, desencarna. E ele ficou se alimentando porque tinha psiquicamente o conhecimento do processo da reencarnação, como é que se dá. E aí se defendeu do desencarne e da reencarnação nessas áreas, se mantendo durante 700 anos chefiando essas falanges, né, trevosas lá nessa cidade estranha. Depois vai dar a libertação dele com a aproximação da mãe dele, da Matilde, né, que começou nos primeiros capítulos, nós vamos ver mais adiante. Mas é isso. Queria falar mais? Sou eu, Francisca Sandra. Assim, eu fiquei confusa na parte que tu explicou sobre os ovoides. Assim, na linha de evolução, os elementais não são ainda o espírito ou já são um espírito? Individualizados, já são Já individualizados. são individualizados. Por isso que o ovoide volta elementar. Então, eu achei que eles não eram ainda humanoides. O ovoide é um espírito que já foi mais do que um elemental. Já foi um Sim, espírito. mas o elemental, sem ter sido ovoide antes, ele não é um humanoide ainda. É um humanoide, porque ele já passou É? É macacoide para o humanoide, que vai chegar a um ser humano como nós, encarnados na crosta terrestre. Tá. Não, um ovoide era um ser humano como nós, né? Então, ele regride a um estado anterior do estágio de evolução. Isso? Nós podemos regredir a um ovoide. Basta começar a praticar. Nem vou pensar nisso. Sim, eu sei. Começar a praticar o mal, tu regressa. Criminalizar a nossa coisa, maldade, e aí aquela coisa, maldade, vai fazendo, e criminalizar de tal forma, e no mundo espiritual, chegar lá atraído dessas áreas, ser escravizado, ser torturado, ou fazer pactos lá embaixo, dizer assim, quer te libertar, então vai continuar fazendo isso, fazendo aquilo. Aí vai aprender técnicas, olha, eles sabem tudo de reencarnação, eles sabem do campo mental, ele aprende a maldade, né? O que o Gregório aconteceu? Conheceu tudo isso dentro da igreja, foi papa, e lá embaixo aplicou os seus conhecimentos com outros propósitos. Ele viu assim, não adianta servir ao de cima, porque essa luz não existe. Essa é a concepção dele. Fui papa, foi isso e aquilo, não existe esse céu. Mas então tem que dominar que aí vai atrofiando a mente. Só que ele usou técnicas para se preservar disso, por isso não se degradou tanto, porque aí podia até se degradar se não houvesse esse processo de libertação dele. Mas vamos que que ele não praticou muita coisa ele pessoalmente, ele comandou o espetáculo.
Sim. Tá? Não Mas esqueça. o ovoide, quando ele toma consciência, ele retorna o conhecimento do que ele Ele tinha, e essa é outra dúvida. vai ser muito devagar, mas vai ter crescimento. Por quê? Aí está ali até no texto. Eles não se locomovem mais, mas sentem como uma árvore. A gente conversa com a natureza, com as plantas, elas Sim. sentem, mas não saem caminhando atrás da gente. O ovoide não. O ovoide, tem uma outra questão, para não apavorar muito, mas eu acho que é interessante a gente falar isso. Tem muita gente com um tumor, geralmente até um tumor, que aí, se olhar psiquicamente, não está ali só o paciente com aquele tumor que está consumindo a energia vital, que leva até o desencarne, uma doença degenerativa, e se percebe muitas vezes na área do tumor, na cabeça ou no baço, um ovoide ali, sugando aquele paciente. Isso às vezes leva até o processo do desencarne, e lá do outro lado, esse ovoide é tirado depois lá do processo que ele continua consumindo aquela energia vital, no desencarne, e ele é retirado de lá e é colocado como se fôssemos pegar alguém e colocar numa prateleira. Ele não caminha, ele não se locomove mentalmente, ele é autodependente, ele tem que ser levado por alguém. Esse processo é lento e gradual e vai, depois lá dessas regiões trevosas, ter a chance de lá mesmo reencarnar de uma forma até transitória ali, né, de degradação, até recuperar o corpo espiritual para se preparar para uma reencarnação aqui na crosta terrestre, que provavelmente também não vai ser sublime, né? Vai ser uma coisa com algumas dificuldades. Não tem problema nenhum nisso, isso é um processo. Isso é um processo assim, mas que horror, então faz isso, faz o mal, né? Alguns até a concepção espírita, assim, de querer ver, mas vai ver o passado, e cada um veja o seu passado, não fica querendo julgar o outro. A gente está aqui para auxiliar, e cada um que achar assim, estou enxergando esse passado, mas que horror que deve ter feito essa pessoa, isso e aquilo. Já vi até em sessões, né? Não lá na casa, mas na outra casa lá, e alguns até mencionaram, mas olha só o que fez esse aquilo. Aí descreve coisas que até tem no passado do espírito está sendo atendido, e se esquece de que cada um de nós, se for abrir para trás, abre os milênios para trás, tem dificuldade de abrir centenas de anos, abre os milênios, vai ver o que fez, vai ver o que compactou, aí vai dizer assim, tá um Gregório que está ali, que foi papa e fez aquilo ali, tudo bem, tem a sua carga e vai levar o seu processo de reparação ao longo das centenas de anos adiante. Mas, e que até a gente já viu, né, como é que ele vai ser na próxima encarnação, não seria degradado. Ele ia viver com a fama, com o dinheiro, e depois ia cair adiante em si, e depois lá ao desencarnar, ia perceber, começar a perceber os erros cometidos. Vejo como um processo com a espiritualidade superior, como, né, o Evangelho, Jesus, o Senhor não tem pressa. Ninguém tem pressa. Então, cada um de nós vai dizer assim, hoje aqui estou dando um pouquinho de consciência e tal, está tendo a chance, através da consciência, de se preparar para a reparação que vem mais adiante. Certamente, nesta encarnação, hoje aqui, é a nossa primeira que nós estamos estudando o Evangelho, sentindo um pouco do Evangelho. Nós não fomos, a gente estava aí na igreja e tudo repetindo coisas decoradas, esse, aquilo, em nome, de preferência até em latim, para ninguém entender, e nem a gente entendia, e repetia, né? Aquele vai e vem, dormindo e acordando, e indo para a igreja, intriga, fofoca, e poder e tal. Essa nós já estamos tendo contato com o Evangelho e procurando ler e vendo o espírito do que esteja vinculado àquela mensagem de Jesus. Não compreendemos quase nada ainda, mas já é um caminho. Essa é a melhor. A próxima, nós vamos ter a necessidade de
quando a gente tiver consciência de si, lá do outro lado, de procurar estudar um pouquinho mais, de compreender melhor e programar, quem sabe, uma encarnação mais proveitosa do que essa aqui hoje. E cada vez mais tendo acesso a conhecimento. E vai chegar um momento, provavelmente, quando a gente partir e se preparar para a próxima, que a gente vai ter que abreviar um pouco e reencarnar logo, porque a nossa cabeça, o nosso cérebro, o nosso campo mental não vai suportar tanta coisa de a gente olhar para trás e ver o quanto que a gente fez pouco nessa e a gente vai querer abreviar, reencarnar logo para não perder a oportunidade. É mais ou menos isso que nos espera. Não vai ser essa coisa, fica lá 80 anos, 100 anos, se preparar. Claro que, se fosse possível, se for possível, conforme o mérito de cada um, melhor ainda, mas quanto mais se preparar, maior vai ser o desafio. E isso é dos espíritos, tem espíritos, né, que você vê relatos aí do outro lado, que chega na hora do processo do reencarne, assim, eu estou com o medo é muito grande. A gente viu quantos casos daqueles que se prepararam. A dona Laura, no nosso lar, que já estudou aqui, viu lá, estava lá preparada, aí o Ricardo, o marido dela, foi na frente, até ir se reencontrar, casar de novo, como casaram, né? Até o gene dela, o futuro gene, os genes do seu corpo físico, foram preparados para se adequar ao projeto que tinha para o futuro próximo. E o que ela demonstrou até o momento para desencarnar lá e reencarnar aqui? O medo do desastre, que a coisa pudesse dar errado. E ela é fortalecida, então está lá o Clarence e tudo. O próprio André Luiz acompanha e ela é dado para ela muita força. Vai, nós vamos estar juntos, mas vamos estar juntos não dizendo faz isso, faz aquilo. Estaremos ao teu lado em sintonia com a tua vontade. A nossa vontade hoje, ela deve ser aquela de querer acertar. A gente diz assim, eu quero acertar, quero procurar suportar isso, aquilo. É esse caminho que nós vamos atrair do outro lado os Clarences da vida, os André Luiz, seja quem for, o espírito amigo que vai nos ajudar, porque a gente está comprometido com a coisa dar certo, com o sucesso, né? De exercer o projeto elaborado. O nosso não foi tão elaborado, mas nós temos um propósito. O propósito da espiritualidade superior é esse, ao longo das centenas de anos, mau aproveitamento, e chegou esse momento do aproveitamento ser um pouquinho melhor do que foi no passado. Eu acho que é isso, pessoal. Cabe a cada um de nós sempre renovar a gratidão, agradecer cada vez mais todos esses nossos encontros, essas oportunidades, de todas essas obras que estão ao nosso dispor, de toda essa percepção, mesmo que, né, incipiente, uma coisa muito assim inicial, rudimentar até em alguns aspectos, de agradecer o contato com esses ensinamentos, com essas teorias, e que a gente possa também, sabendo que a cada dia a gente se desdobra, dorme, né? Morre fisicamente, o nosso espírito realiza essas investidas no mundo espiritual, seja ele lá embaixo, seja ele nessas regiões transitórias daqui, nos duplos superiores, que a gente aproveite ao máximo. E onde houver, durante a noite, o desafio nosso de se encontrar em ambiente que possa nos levar à dúvida, que a gente fortaleça a nossa fé, pedindo e rogando ao Senhor que os seus mensageiros possam nos auxiliar em auxílio, em proteção, em esclarecimento, a gente melhor aproveitar aquela investida antes de que a gente venha se acoplar novamente ao corpo físico. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não os deixeis cair em tentação, e livrai-me de todo o mal, Senhor, e que assim seja.